Olá! Bem-vindo a mais uma maravilhosa historinha de dormir. O canal onde o mais importante é a fantasia e não a tela do seu celular. Para ser o primeiro a saber quando as próximas histórias chegarem, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você tem alguma sugestão de história, escreva lá embaixo nos comentários. Agora vamos lá, que lá vem mais uma história. A Pequena Sereia. Muito além do oceano, onde a água é tão azul como a flor de Marianinha e tão clara como cristal, era um lugar muito, muito profundo. Tão profundo, de fato, que nenhum cabo poderia atravessá-lo. Muitos campanários de igreja, amontoados uns sobre os outros, não conseguiriam alcançá-lo do chão abaixo da superfície da água até lá em cima. Lá era o palácio do Rei dos Mares e de seus súditos. Não podemos imaginar que existia algo no fundo do mar, mas apenas a areia amarela. De fato, as flores e as plantas mais espetaculares crescem nessa região. As folhas e suas hastes são tão flexíveis que a menor turbulência na água faz com que elas se agitem como se tivessem vida. Peixes grandes e pequenos deslizam por entre os galhos, assim como os pássaros voam por entre as árvores aqui na terra. No lugar mais fundo de todos fica o castelo do Rei dos Mares. Suas muralhas foram construídas com coral e as janelas longas e no estilo gótico são do mais puro âmbar. O teto é coberto de conchas que abrem e fecham à medida que as águas fluem sobre elas. A beleza resplandece aqui soberana, pois em cada uma delas há uma pérola cintilante que ficaria perfeito no diadema de uma rainha. O Rei dos Mares estava viúvo há muitos anos e a sua mãe, já idosa, é quem cuidava do palácio para ele. Ela era uma mulher muito sábia e tinha muito orgulho da sua origem nobre, e por esse motivo ela usava 12 ostras na cauda, ao passo que as outras, também com elevada hierarquia, era permitido usar somente 6. Todavia, ela era merecedora de muitos elogios, especialmente pelo cuidado que tinha com as pequenas princesas do mar, as suas netas. Elas eram 6 crianças lindas, mas a caçula era a mais bela de todas. Sua pele era tão delicada como uma pétala de rosa, e seus olhos eram tão azuis quanto o mar mais profundo. Mas, como todas as outras, ela não tinha pés, e o seu corpo terminava numa cauda de peixe. O dia todo, elas brincavam nos grandes salões do castelo, correndo por entre as flores vivas que cresciam ao redor da muralha. As imensas janelas de âmbar eram abertas e os peixes entravam, assim como as andorinhas voavam por dentro das nossas casas quando abríamos as janelas. Exceto que os peixes nadavam até as princesas, comiam em suas mãos e gostavam que fizesse carinho neles. Fora do castelo ficava um belo jardim, onde crescia flores vermelhas e brilhantes e outras azuis escuras, além de inflorescências que pareciam chamas de fogo. As frutas brilhavam que nem ouro, e as folhas e os caules moviam para lá e para cá continuamente. A terra era feita da areia mais delicada, porém azul como uma chama de enxofre incandescente. Acima de tudo, brilhava uma extraordinária radiação azul, como se estivesse rodeada pelo ar lá do alto, através da qual o céu azul brilhava, ao invés das sombrias profundezas do mar. Em tempos de calmaria, o sol podia ser visto, parecendo uma flor púrpura com a luz fluindo do cálice. Cada uma das jovens princesas tinha um pequeno pedaço de terra dentro do jardim, onde elas podiam cavar e plantar o que quisessem. Uma fazia o seu canteiro de flores com o formato de uma baleia. Uma outra achou melhor fazer o dela com a figura de uma pequena sereia. Mas o canteiro da caçulinha era redondo como o sol,
e era formado por flores tão vermelhas como os raios do entardecer. Ela era uma criança especial, sossegada e pensativa. E enquanto suas irmãs se regozijavam com as coisas maravilhosas que conseguiam dos naufrágios dos navios, ela não se preocupava com nada, exceto com suas lindas flores vermelhas como o sol. E também de uma maravilhosa estátua de mármore. Ela era a representação de um lindo garoto esculpido numa pedra totalmente branca que tinha caído no fundo do mar de algum naufrágio. Ela havia plantado perto da estátua um pé de chorão de cor rósea. Ele crescia esplendidamente e em pouco tempo já espalhava seus tenros galhos por cima da estátua, descendo até as areias azuis. A sombra tinha o tom violeta e ela se movia para lá e para cá como os galhos. Parecia como se a coroa da árvore e a raiz estivessem brincando e tentassem beijar uma à outra. Nada lhe dava tanto prazer como ficar ouvindo sobre as coisas do mar lá em cima. Ela fez com que sua avó lhe contasse tudo o que ela sabia sobre os navios e as cidades, as pessoas e os animais. Para ela, não existia coisa mais maravilhosa e mais linda do que saber que as flores da terra tinham perfumes, mas não aquelas que viviam abaixo no mar, e que as árvores das florestas eram verdes, e que os peixes flutuavam entre as árvores, cantavam com tanta doçura que era um prazer muito grande ficar ouvindo tudo isso. A sua avó chamava as aves de pequenos peixes, porque a pequenininha não entenderia, pois ela nunca tinha visto um pássaro. Quando você chegar aos 15, disse a avó, você terá permissão para subir e sair do mar, sentar entre os rochedos ao luar, enquanto os grandes navios ficam passando. Então, você irá conhecer tanto as florestas como as cidades. No ano seguinte, uma de suas irmãs completaria 15 anos. Mas como cada uma delas era um ano mais jovem que a outra, a mais jovem teria que esperar 5 anos antes de chegar a sua vez para subir até a superfície para observar a Terra, como fazemos. No entanto, cada uma prometia dizer às outras o que elas tinham visto na primeira visita e o que elas tinham achado mais lindo, porque a avó delas não conseguia contar tudo. Havia tantas coisas sobre as quais elas queriam ter informação, nenhuma delas ansiava tanto pela sua vez de subir como a mais jovem. Ela, que tinha o mais longo tempo de espera e que era tão sossegada e pensativa. Muitas noites, ela ficava perto da janela aberta, olhando através das águas azuis escuras, e admirava os peixinhos chapinhando na água com suas barbatanas e caudas. Ela conseguia ver as estrelas e a lua muito palidamente, mas através da água, elas pareciam maiores do que os nossos olhos. Quando algo como uma nuvem negra passava entre elas e as estrelas, ela sabia que se tratava de alguma baleia nadando acima de suas cabeças, ou um navio cheio de seres humanos que jamais imaginariam que uma linda sereiazinha estava abaixo deles, acenando com suas mãozinhas para a quilha do navio. Assim... Qual outra historinha você gostaria de ouvir por aqui? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber as próximas historinhas. Até mais!